Se você é enfermeiro, técnico de enfermagem ou estudante de alguma dessas duas categorias, esse vídeo é para você. Nele vamos falar sobre passagem de plantão. Isso mesmo, passagem de plantão. Vamos falar o que é, quais os tipos de passagem, qual a importância de se fazer uma boa passagem de plantão e o principal, o que é importante falar em uma passagem de plantão para que seja a melhor passagem de plantão possível. Então, se gostou desse tema, deixe logo aí o seu like. Se ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Vamos fazer deste canal o maior canal de saúde e de enfermagem do Brasil. Sem mais enrolação, vem comigo! Fala, galerinha da enfermagem! Helder aqui. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estou aqui para mais um assunto super importante para nós que somos da enfermagem. Passagem de plantão. Se você é estudante de alguma das áreas da enfermagem, com certeza você ainda não passou por essa prática. Quer dizer, eu acredito que não, pois na minha época de estudante, não se dava muito valor para isso. A maioria de nós, alunos, só queríamos fazer procedimento. Sendo que hoje eu vejo que a passagem de plantão como um dos momentos tão quanto importantes quanto a realização de procedimento. Mas Helder, deixe de enrolação e fale logo aí o que é passagem de plantão. Gente, a passagem de plantão nada mais é do que você falar em poucas palavras qual a situação que aquele paciente se encontra naquele momento. Quais os cuidados necessários, quais os exames realizados e pendentes, quais as pendências que aquele paciente tem para o próximo período. É uma descrição resumida do estado geral em que esse paciente se encontra. Deu para entender aí o que é passagem de plantão? Se você ainda não entendeu, não se preocupe que com o andamento do vídeo vai ficar muito mais fácil de entender. Vamos lá! Para falar o que é a passagem de plantão, eu preciso dizer primeiro que existem dois tipos principais de passagem de plantão. Existem a passagem de plantão de mudança de turno, ou seja, é quando você termina ali o seu plantão de 12 ou 24 horas e vai passar para o seu colega que está chegando para assumir o plantão. E existe também a passagem de plantão feita quando você está transferindo seu paciente para outra unidade. Essa segunda passagem de plantão, gente, ela pode ser definitiva ou temporária. Tá, Helder, explique melhor. Ok, vou explicar. Tá, vou começar definindo a passagem de plantão quando ela é feita no final do seu período de trabalho. Esse momento, gente, é quando você vai passar o plantão para seu colega para que ele continue os cuidados que você começou ou que você deu continuidade no plantão anterior. Isso vale tanto para enfermeiros quanto para técnicos. Ah, Helder, técnicos e auxiliares de enfermagem passam plantão também? Com certeza! Cada categoria de enfermagem tem suas especificidades e tal qual precisa ser passada para seus respectivos colegas. Os enfermeiros passarão situações com maior complexidade e os técnicos ou auxiliares passarão situações com menor complexidade, tudo ali dentro de suas atribuições no cuidado ao paciente. Essa passagem precisa ser rápida e completa. Ela não pode ser aquela coisa maçante, demorada. Quanto mais demorada é a passagem, menos coisas são absorvidas pelos nossos colegas. Então você precisa selecionar o que é mais importante para se falar durante a passagem de plantão.
O segundo tipo de passagem de plantão é quando você vai transferir o paciente para uma outra unidade. E essa transferência, gente, pode ser temporária ou definitiva. Como assim, Helder? Geralmente, ela é temporária quando o paciente deve retornar para a sua unidade. Por exemplo, às vezes o paciente vai realizar algum exame de imagem e você precisa passar o estado geral do paciente para seu colega que vai receber lá no local do exame. Outro exemplo é quando o paciente vai fazer algum procedimento cirúrgico e você precisa passar o plantão para seu colega lá no centro cirúrgico. Nesses dois casos, o paciente, após a realização do procedimento, retornará para a sua unidade. Por isso que é uma passagem de plantão temporária. Já a passagem de plantão definitiva é quando o paciente é transferido para outra unidade e você tem certeza que esse paciente não vai retornar. Um exemplo disso é quando um paciente se interna em uma enfermaria para investigação de alguma situação clínica e, com o passar do tempo, ele muda a condição clínica dele. Por exemplo, um paciente que interna em uma enfermaria de clínica médica e, com o passar do tempo, se descobre um paciente com uma disfunção renal. Então, logo, solicita-se a transferência dele para uma enfermaria de nefrologia. Se o problema fosse no coração, para uma unidade cardio, e assim por diante. Nesse caso, faremos a passagem de plantão definitiva, pois o mesmo dificilmente voltará à nossa unidade. Entendeu? Sim, Helder, entendi. Tudo mastigadinho. Mas me conte, quais as principais informações que preciso passar durante a passagem de plantão? Aqui está o pulo do gato. É nessa hora, gente, da passagem de plantão, que você reconhece qual aquele colega que trabalha com base ou não. Se você já trabalha como enfermeiro ou técnico de enfermagem, você sabe do que estou falando. Sabe aquela passagem de plantão que você diz: porra, fulano broca, que passagem de plantão excelente. Ou então, porra, que passagem mangueada, não soube me passar nada do paciente. Mangueado, se você não conhece essa expressão, é quando o colega não trabalha direito ou não sabe trabalhar. Com certeza, vocês vão encontrar muitos por aí nos ambientes de trabalho de vocês. E agora, não estou falando só da enfermagem. Tem profissionais mangueados em todas as categorias e em todas as instituições de trabalho. Mas não vamos mudar o foco do assunto. Vou fazer um vídeo só para resenhar sobre esse assunto com vocês depois. Beleza? Sim, a primeira coisa que vamos falar na passagem de plantão, quando ela for passagem de mudança de turno, é quantos pacientes temos na enfermaria. Eu gosto de falar a quantidade que é para o colega já ir se preparando psicologicamente para o plantão. Como assim, Helder? O que a quantidade de pacientes pode dizer para o colega? Muito simples, meu jovem. Vamos dizer que você trabalhe em uma unidade que tenha 20 leitos. Se eu te digo que temos 10 pacientes internados, no seu subconsciente você entende que pode ser um plantão mais tranquilo, por ter metade dos pacientes. Porém, você corre o risco de receber 10 admissões até completar o número total de leitos. Já se eu te digo para você que temos 20 pacientes internados, você já imagina que o plantão vai ser um pouco mais pesado. Porém, dificilmente você irá receber pacientes novos. Tá vendo a importância de você falar o número de pacientes internados na passagem de plantão? Em seguida, precisamos identificar o paciente. Por exemplo, leito 1, seu Adriano. É importante fazer essa identificação, principalmente se for um paciente novo na unidade. Geralmente perguntamos se o colega já conhece o paciente. Tipo, leito 1, seu Adriano,
Você conhece esse paciente? Se ele disser que conhece, então você só vai passar as alterações que ele apresentou durante o plantão. Tipo, nível de consciência, dispositivos em uso, se ele está em uso de sonda nasointeral, sonda vesical de Foley, dispositivo urinário, se está com acesso venoso, se tem alguma programação de exames. Seja rápido e completo. Afinal de contas, ainda tem mais 15 pacientes para passar. O importante, gente, nessa passagem, é que você consiga passar para o colega o resumo de tudo que aconteceu nesse período que ele precisará saber para dar continuidade. Um exemplo fácil para entender isso é, por exemplo, se o paciente realizou determinado exame no período passado. Vamos dizer que o paciente X tenha feito uma tomografia de crânio e o colega, por algum motivo, esqueceu de te falar. Veja que armadilha. Daqui a pouco, chega a equipe médica passando os pacientes e te pergunta: enfermeiro fulano, enfermeira fulana, o paciente X foi realizada a tomografia que eu tinha pedido? Nesse caso, gente, fica feio você dizer não sei, ou então acho que fez. Qualquer uma dessas respostas vai pegar mal para você. A resposta certa, nesse caso, é sim ou não. E se não fez, o colega deve te passar o motivo de não ter feito o exame. Geralmente, os exames não são realizados devido a alguma urgência no setor de exame ou piora clínica dos pacientes, impossibilitando o seu transporte. Já para os casos de passagem de plantão, onde o paciente deve ser transferido da unidade, sendo ela de forma temporária ou definitiva, deve ser feito de forma mais detalhada. É preciso que o colega consiga imaginar o paciente sem precisá-lo vê-lo. Quem já trabalha aí na enfermagem, seja enfermeiro ou técnico, já deve ter passado pela situação de receber um plantão tão ruim que imagina um paciente e quando chega é outro completamente diferente. Já aconteceu comigo várias vezes isso. Para que não aconteça isso com você, vou dizer agora o que você deve passar para o colega que vai fazer com que ele tenha a impressão correta do paciente que ele vai receber. A primeira coisa que você vai fazer, óbvio, que é se identificar e procurar identificar o colega ou colega que vai receber o seu plantão. Após isso, comunique que você tem um paciente que será transferido para esse setor e se o mesmo está sabendo disso. Às vezes acontece, viu, gente? Às vezes somos os últimos a saber que vamos receber um paciente. Então fique atento. Após a confirmação da colega, identifique o paciente, diga o nome dele completo e o número do seu registro. Com esses dados, o colega já vai adiantando lá no setor dele as folhas de admissão e preparando o prontuário. Após isso, comece pelo diagnóstico clínico do paciente. Helder, se o paciente tiver 10 diagnósticos, tem o que dizer os 10? Claro que não, gente. Diga só o principal diagnóstico, que geralmente é o que causou a internação do paciente. Os demais diagnósticos, o enfermeiro pode ver quando o prontuário do paciente estiver em sua mão. Após o diagnóstico, fale sobre o nível de consciência desse paciente. É um paciente lúcido, orientado, comatoso? Se preferir, pode usar a escala de coma de Glasgow, que também é muito utilizada. Após o nível de consciência, fale sobre o padrão ventilatório. Ele respira ao ar ambiente? Tem suporte de oxigênio? Está em ventilação mecânica? Em seguida, fale sobre a mobilidade do paciente. É um paciente que anda? É um paciente acamado? Precisa de assistência na realização de suas atividades do dia a dia? Quais os dispositivos que o paciente está em uso? Sonda nasointeral? Sonda vesical de Foley?
dispositivo urinário, se está com acesso pérvio, se tem alguma lesão ou curativo. Gente, já cansei de receber paciente que na passagem estava com acesso e chegando na unidade, o paciente está sem acesso ou com acesso perdido. Temos que lembrar que o cuidado ao paciente reflete a nossa dedicação que temos com o nosso trabalho. Se vamos mandar o paciente para outra unidade, devemos antes nos certificar que o mesmo está em boas condições para tal. Já cansei de receber paciente todo urinado, defecado, ou seja, a colega não teve coragem nem de olhar como o paciente estava. Isso é feio, gente. Isso mancha nosso trabalho. Não faça isso no seu trabalho, certo? Sem contar que não é legal para o paciente. Claro que ele pode fazer as dejeções dele no percurso para a unidade, mas a grande maioria dos casos é falta de cuidado mesmo. Um exemplo de um plantão mal passado é quando o colega fala: paciente lúcido, orientado e sem intercorrências. Posso mandar? Opa! Espera aí. Aí começa a perguntar: o paciente é acamado? Está em ventilação espontânea? Deambula? O colega fica logo todo perdido, sem saber o que falar. Por isso, gente, antes de encaminhar seus pacientes, verifique todos esses pontos importantes e passe para seu colega, evitando assim maiores problemas. Beleza? Então, ficamos por aqui, caros colegas. Se você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o like. E se inscreva se ainda não é inscrito. Se ficou alguma dúvida, crítica ou elogios, deixe aí nos comentários. Te vejo nos próximos vídeos. Um grande abraço para todos e até mais!